Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Papai do céu no controle sempre. É muito bom estar aqui com você neste culto matinal. Nós queremos agradecer a você pela presença. Olha aí, ó, vários pontos de acesso em várias partes do Brasil. Isso é maravilhoso, isso é motivador e estamos aí agradecendo a Deus por você estar aqui conosco. Nós vamos falar com Deus neste momento. Deus quer falar com você também, mas antes disso, vamos pedir a presença dele para que este culto possa ser realmente maravilhoso e especial, como está sendo esses dias, né? O texto que nós vamos ler agora está em Lucas capítulo 11, versículo 28. A palavra do Senhor nos diz assim: Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Muito bem. Que texto, hein? Vamos conversar com Deus? Se você não puder ajoelhar, não tem problema. Eleva os seus pensamentos aí ao céu, tá? E vamos pedir a bênção dele neste momento. Oremos. Carinhoso Deus, bondoso Pai que habita nas alturas dos céus, santificado e exaltado seja o teu santo e excelso nome. Pai de amor, queremos neste momento agradecer a Ti pela vida, pela saúde. Muito obrigado pela noite de sono restauradora, pela proteção. Muito obrigado por tudo, Senhor. Agradecemos pela oportunidade de estar aqui, louvando o Teu nome, exaltando a Ti. E queremos pedir a Ti que nos ajude, para que cada dia possamos fazer melhor a Tua infinita vontade. Nós queremos pedir uma bênção especial sobre este culto que estamos iniciando, pedir a bênção sobre o mensageiro, que o Senhor possa estar no controle, para que possamos ouvir e, com o Teu auxílio, colocar em prática no nosso dia a dia. Nos dê a Tua direção. Fique conosco, nos abençoe este culto, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, cada dia que passa é motivo de alegria, verdade ou não? Hoje é o 4º dia da semana. Temos motivo de sobra para agradecermos a Deus por essa vitória. E em especial por estarmos aqui nesta linda manhã, louvando e exaltando o nosso Criador. Então, muito obrigado pela sua presença, tá bom? Deus te abençoe ricamente e abundantemente. Neste momento, nós vamos ouvir uma mensagem muito especial, né? O assunto, né, dessa semana está incrível, está muito bom, né? Chamados por Jesus. Então vamos ouvir a mensagem neste momento. Olá a todos que estão aqui nos assistindo, meu nome é Eldson. Meu nome é Kelvin. Nós estamos hoje para mostrar uma matéria de suma importância para a vida cristã, a matéria de homilética. Mas Kelvin, o que é esse nome tão engraçado? Muitas vezes as pessoas confundem o que é homilética, na verdade. Mas olha, fica tranquilo que homilética não é a arte de preparar omeletes não, tá bom? Na verdade, homilética é a arte de elaborar e entregar sermões. Isso mesmo. Sabe, Elton, muitas pessoas se atêm muito a como falar, né? Isso. Como vou usar minha voz ali na hora da pregação, como eu vou modular para que as pessoas possam me compreender melhor. E de fato, isso tudo é importante para a pregação, para que o público possa compreender melhor o que você está ali falando para eles. Só que antes de saber como falar, nós precisamos saber o que falar, né, Elton? Isso, exatamente, então, é importante. Exato. Então, quando nós sabemos o que nós vamos falar, quando nós temos propriedade naquele assunto, logo nós estamos um passo à frente de entregar um bom sermão para o nosso público, Elton. Então, Kelvin, homilética, em resumo, ele é o que você vai falar, né? Saber o que você vai falar. Mas, Kelvin, eu tenho uma percepção de pregação, assim, que eu acho que muitos dos nossos irmãos têm, né? Aquela percepção de que a pregação é quando o pastor, o obreiro, ou até mesmo o membro, vai lá na frente no púlpito, fala palavras bonitas, né? E traz pra gente. Mas, Kelvin, o que seria a pregação, assim, no seu íntimo? Sim. Como nós já dissemos, né? Homilética é a arte de você preparar um sermão e entregar ele. Agora, a pregação, eu confesso algo para você. Quando eu vim aqui para a escola missionária, eu tinha uma percepção sobre a pregação. E é errado, né? Então, muitas das vezes nós pensávamos o seguinte: eu vou ali no púlpito, vou pregar, vou ler um texto, vou explicar esse texto. Só que isso é muito superficial, esse pensamento, sabe? Quando nós chegamos aqui e começamos a estudar sobre homilética,
eu me surpreendi sobre a definição que o nosso professor ali nos trouxe. Certa vez, um jovem chegou até Ruskin, certo? Chegou até ele e querendo saber mais sobre homilética, como preparar um sermão, e falou: olha, Ruskin, eu tenho uma pergunta para o senhor. E ele disse: qual pergunta? O que é pregação? Uma pergunta básica, né? Só que a resposta de Ruskin me encanta até hoje. Ele disse o seguinte: pregação são 30 minutos capazes de ressuscitar mortos. E de fato, Elton, nós percebemos que às vezes na igreja há diversos tipos de pessoas, de classes e diversos tipos de realidade. Há pessoas que chegam na igreja talvez com desânimo, chegando à vida como preto e branco, e quando você se coloca nas mãos de Deus para ser um instrumento, Deus ele pode fazer maravilhas na sua vida e pode abençoar as pessoas. Talvez você ali no púlpito, quando é um instrumento de Deus, vai ser uma pessoa que vai levar palavras de ânimo para aqueles que estão desanimados. Vai levar palavras de encorajamento para aqueles que estão talvez retraídos. Então, pregação de fato são 30 minutos capazes de ressuscitar mortos espirituais. Nossa, realmente uma explicação muito bonita, né? Traz uma nova luz à questão de simplesmente escutar um sermão, simplesmente de fazer um sermão, né? E, Kelvin, mas assim, quando você vai fazer um sermão, quais são os passos que você usa com base na homilética? Olha, muitas denominações ou muitas pessoas fazem algo que eu digo que é perigoso e não é certo. Vão até ali no púlpito, abrem a Bíblia num verso, o primeiro verso que aparecer, esse é o verso que Deus quer falar com a gente hoje. Isso. Mas Deus ele não chama pessoas para improvisar, né, pessoas para só chegar ali e falar quaisquer palavras. Deus ele quer um povo que se prepare, né? Então, eu percebi o seguinte, Elson, na minha caminhada cristã, eu percebi que um sermão, pelo menos para mim particularmente, né, ele nasce da leitura da Bíblia. Então, quando você está ali lendo a Bíblia, na sua meditação, e você é alimentado por Deus, você vê, nossa, Deus ele falou no meu coração. Então, quando Deus fala no seu coração, você fala, não, agora eu quero passar essa mensagem a outras pessoas, né? Então, você fala, não, agora eu vou elaborar mais agora a minha pregação. Não somente isso, mas leitura no espírito de profecia, meditações inspiradas ou não, ali você vai conseguir encontrar vários temas, várias ilustrações que vai ajudar a também montar o seu sermão. E também, como eu já disse, livros de ilustrações. Quando você está lendo um livro de ilustração, você fala, nossa, eu poderia falar sobre esse assunto aqui. E você encaixa no texto, vai encaminhando a sua pregação até que você está ali com a sua pregação. Ilustrações é um componente muito importante para as pregações, porque até mesmo o próprio Jesus usou. Né? Jesus usava de parábolas para incrementar ali os seus sermões, né? Incrementar o que ele queria passar, a mensagem para as pessoas. Bom, mas ilustração, ela é a janela da casa. Exatamente. Às vezes a pessoa está ali vendo, nossa, mas esse assunto aqui... Mas quando você encaixa uma ilustração na pregação, ali a pessoa tem uma visão mais ampla. Né? Exato, a pessoa compreende mais o tema. Até chama atenção, né? Sim, chama atenção. Bom, Kelvin, mas falar sobre alguns estilos de sermão. Vocês sabem tem a noção de alguns estilos de sermões? Olha, tem muito estilo de sermões, mas eu quero me ater a três. Apenas três que são os principais que se destacam aí no mundo cristão. O primeiro é pregação temática, ou chamada por alguns de tópico. Tem também a pregação textual e a pregação expositiva. Esses três tipos de sermões são os sermões mais populares que nós temos. Então, somente esses três, né? Assim, os mais populares. Que se destacam, né? Expositiva, temática e também textual. E textual, né? Isso. Pode falar um pouco sobre a pregação tópicos? Sim, a pregação tópica ou a temática, como nós bem aqui dissemos, né? É aquela que o que vai predominar do início ao fim é o tema. Exatamente, o tema vai predominar do início ao fim. Então, Elson, agora vamos começar a introduzir sobre a pregação textual, sabe? Posso falar um pouquinho sobre ela? Pode, fica à vontade. Elson, a pregação textual é aquilo que o texto vai fornecer o seu sermão. Isso mesmo, o texto vai fornecer o seu sermão. O próprio texto. O próprio texto. Na verdade, ela tem algo que se destaca. A pregação textual, você vai usar no máximo, Elton, 3 versos consecutivos. 3 versos consecutivos, exato. Geralmente, os pregadores utilizam 1 verso, 2 versos. E eu confesso que quando eu comecei a pregar, Elton, eu olhava para aquelas pessoas que pregavam de modo textual com 1 verso, eu falava, é impossível. É impossível fazer um sermão com 2, 3 versos. Como que eles conseguem falar 30 minutos com 3 versos? Sabe? Eu ficava abismado, sabe?
Mas quando eu cheguei aqui na escola, eu pude perceber o modo que você prepara, sabe? O passo a passo ali da pregação textual, e você consegue realmente fazer isso. O texto bíblico em si, ele é rico. Tem muita propriedade para você poder explorar, né? Então vai ser projetado para vocês também um exemplo de uma pregação textual. O título é Como Encontrar Alívio. E nós vamos trabalhar no texto de Mateus 11, versículo 28 ao versículo 30. Então você percebe aí que tem poucos versos para nós estarmos trabalhando. Então, primeiro tópico, para você responder essa indagação. Indo a Cristo. O texto bíblico nos mostra isso, que se nós quisermos encontrar alívio, nós temos que ir até Jesus Cristo. O segundo ponto para defender essa pregação, seguindo ainda a temática, e tendo a estrutura também no texto bíblico, é tomando o jugo de Cristo. E terceiro ponto e último, aprendendo de Cristo. Então você percebe, 3 versos bíblicos, você monta uma pregação muito rica, bela, que vai também atender aí as almas que estão tão necessitadas. É saber ler o texto, né? Interpretar o que o texto quer dizer e dividir isso também até em certos tópicos. Sim, né? exato. Dividir ali o que o texto ele quer passar e bater em cima disso, né? Trazer uma mensagem vivificante para a igreja em cima de apenas 2, 3 textos ali, né? Essa pregação textual é realmente, às vezes a gente pensa, realmente difícil. É difícil realmente fazer, né? A princípio sim, mas ela é muito simples. Basta entendermos corretamente o texto, né? E agora nós iremos para a expositiva. Expositiva, o que seria uma pregação expositiva? Olha, eu vou confessar algo, Elton. Eu sou suspeito para falar sobre essa pregação. Porque essa pregação expositiva, ela me encanta mais. Eu, particularmente, gosto muito da pregação expositiva. Por quê? O próprio nome já fala expor, né? Então, a pregação expositiva, você vai expor o que está no texto bíblico. Você vai trazer o contexto, você vai trazer a ideia do que os autores estavam ali querendo falar e vai trazer isso para o público, entende? Então, a pregação expositiva contém o seguinte: você vai pegar uma porção de texto bíblico, pode ser uma narrativa, pode ser um acontecimento, uma parábola, ou seja, você vai pegar isso. A pregação, a estrutura dela também vai estar nos versos, no que você separou, e o tema também, entende? Então, por exemplo, nós trouxemos mais um exemplo para vocês que vai ser projetado agora na tela, com o título Restaurados. Nós vamos trabalhar no Salmos 126. Então você vai poder ler o Salmo 126, são 6 versos, sabe? E ali você vai encontrar riquíssimas lições para nós hoje. Então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira, a seguinte tese: como nós podemos ser restaurados? Primeiro ponto, está aí aparecendo na tela agora, relembrando das bênçãos do passado. Então o texto já trouxe isso para nós. Se nós quisermos sermos realmente restaurados, nós precisamos relembrar aquilo que Deus já fez por nós. Quando nós relembramos o que Deus fez por nós, nós ficamos agora animados a continuar trilhando a nossa caminhada cristã. Segundo ponto, clamando por restauração. O texto nos mostra que ali as personagens estavam clamando, orando, pedindo, suplicando por uma restauração. E terceiro ponto, trabalhando para isso. Então você percebe, Elton, 6 versos, uma porção, trouxe para nós o tema, a estrutura do sermão, e também trouxe uma mensagem que vai aí restaurar a vida dos nossos ouvintes. Exatamente. E eu acho que é uma forma de pregação muito mais incisiva, né? Porque ela traz diretamente uma história e comparação para nós hoje e essa aplicação para a nossa vida. Então, é uma pregação, é um sermão muito rico. Ele é muito rico para tocar as almas, né? Sim. Então, Kelvin, então esse é o contexto geral do que é a homilética, né? Do que é o que nós chamamos de sermão, chamamos de pregação. O passo a passo, né? O passo a passo. Os sermões, né? Isso, exatamente. Mas, Elton, eu acho algo interessante. Para fazer um sermão, nós não só temos... Aliás, nós sabemos quais são os sermões. Os principais. Isso. Tópico, textual, expositivo. Mas, Elton, eu quero saber o seguinte. Quais são os passos para nós prepararmos um sermão? Os passos para prepararmos um sermão, de acordo com o que nós aprendemos aqui no IFAI, são apenas passos simples. 7 passos. Até. Nós devemos escolher, primeiramente, o assunto. O assunto ele é de suma importância para decidirmos o que vai ser feito dali para frente, seguindo os passos que foram dados aqui pelo Kelvin. E o assunto pode ser doutrinário, tá? Pode ser profético ou cristológico, sendo que o cristológico está
Em todos, né? Verdade, isso foi bem abordado na aula, né? Que se Cristo não estiver no nosso sermão, seja doutrinário, Isso. profético, de nada vale. De nada vale. Porque a Bíblia toda, do início ao fim, ela fala de Cristo. Então, por que seria diferente nos nossos sermões se nós usamos a Bíblia, né? Então, a segunda parte para fazermos um bom sermão ali é escolhermos o texto. O texto, como você mesmo disse, né, Kelvin, ele é importante, porque nele você vai se basear. E um texto que sirva de apoio para o seu assunto é um texto que vai servir muito para a pregação. Seguindo disso, nós temos a tese. A tese é como se fosse a porta de entrada. Aquilo que você vai explanar para o ouvinte e responder durante o sermão, né? A tese, ela é como um prumo de pedreiro, né? Uma linha de prumo ali. É interessante isso que você falou, Elcio, porque realmente, olha, às vezes nós escutamos algumas pregações em que, por exemplo, a pessoa quer falar sobre amor de Deus, o amor de Deus. E tá falando, o texto bíblico escolhido tá falando sobre, assim, falando sobre os últimos dias, sabe? Ou os últimos acontecimentos. E, assim, uma coisa que não conecta uma com a outra. Isso. Né? De fato, quando nós temos uma boa tese, a tese ela norteia o nosso Ela sermão. norteia, ela... Então, é muito importante a escolha e a formatação da nossa tese. Você escolhe a tese e essa tese vai direcionar o seu sermão. Você já viu, Elton, quando um pedreiro ele faz uma casa ou constrói umas paredes... Sai um pouco torta. Sem anel de prumo, sai torta, né? Assim é o sermão, assim, uma tese, né? E a tese, ela pode ser afirmativa, pode ser também uma indução, uma pergunta, né? Isso. Assim. Exatamente. Então, agora nós temos alguns exemplos de sermões, né? Pronto, como, por exemplo, tema. O título, ele não pode ser revelador. O título que a gente escolhe para os nossos sermões, ele não pode ser revelador, como, por exemplo, a segunda volta de Cristo. É um tema muito revelador. Ele já revela o que você vai falar no sermão. Isso acaba um pouco matando a curiosidade do ouvinte, né? Desprendendo a atenção daquilo que você quer passar. Sim. O exemplo de título, por exemplo, se você for falar sobre o sábado, que é um assunto doutrinário, a tese, ela é: o sábado ainda é um dia de descanso. Essa é a tese. E o título pode ser Um Dia para a Eternidade. Não é um título revelador, tá? Mas fala justamente sobre o sábado, né? Um dia que nós levaremos para a eternidade. Então, o primeiro conceito é esse. O título, ele não pode ser muito revelador ou revelador ali para desprender a atenção do público, para gerar curiosidade no público. O título precisa ser algo que agregue a atenção. E, Elton, a gente vê isso no nosso dia a dia, na verdade. Por exemplo, quando você está ali no YouTube, vamos dar um exemplo básico, né? Você está no YouTube, você vê alguns temas, assim, sugestivos, né? Isso. Uns temas que te atraem. Nossa, como assim? Eu quero ver esse conteúdo aqui, né? Eu quero que eles respondam essa pergunta, essa indagação que eles aqui trouxeram, né? Isso. Então, um tema assim, que nos atrai, que chama atenção, realmente faz toda a diferença, Faz toda a na diferença, verdade. exatamente. A outra parte de um sermão é a introdução, né? Sim. A introdução é aquilo que você vai introduzir no seu sermão. Pode ser usado uma história, como já foi dito, ali, contando, fazendo um pequeno paralelo ali, não tão revelador também para o seu desenvolvimento, mas que introduza o assunto que você quer expor através daquelas palavras, tá? A segunda parte para um sermão é o desenvolvimento, tá? Se for um desenvolvimento de um sermão em tópicos, se for temático ou tópicos, a gente pode escolher baseado no tema, dividir os tópicos baseado no próprio tema. Se for expositivo, a gente usa a própria narrativa. Passagem, Exatamente. E se for textual, obviamente a gente usa o próprio texto para fazer o desenvolvimento. E o desenvolvimento, acima de tudo, ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Então, uma oração antes, esvaziando-se de si mesmo, para que o Espírito Santo possa falar por você, não você. Você vai estudar, você vai escrever aquilo que você quer passar, porém, a hora, ela é do Espírito Santo. Você deve entregar a sua vida, as suas palavras para Deus. Verdade. E realmente, quando nós nos entregamos a Deus e nosso desenvolvimento é feito com tópicos, tópico 1, 2, 3, até o 4, né? Realmente, Deus, as pessoas compreendem melhor o que nós estamos falando
e Deus também é capaz de nos utilizar como um instrumento. Isso. E até mesmo nós podemos ser tocados pela mensagem. Verdade. Não somente porque nós fizemos que Exato. não vamos ser tocados. E isso, até porque a mensagem, ela toca o primeiro pregador. Isso, exatamente. Ela precisa tocar primeiro o pregador, né? Bom, e chegamos ao ponto final da nossa mensagem, né, do nosso sermão, que é a conclusão. Eu diria que ela também é muito, muito importante, porque traz um momento de reflexão, um momento em que nós iremos usar tudo o que nós falamos no desenvolvimento para a nossa vida e fazer um apelo. O apelo de aceitação a Jesus, o apelo de aceitar Jesus como nosso Salvador naquele dia, naquela hora. Nós podemos fazer isso de diversas formas. Uma forma de aplicação, uma forma de recapitulativa e convidativa também, certo? Causar uma sensação de urgência, de necessidade no público. É isso que nós precisamos passar. E são esses 30 minutos que vão criar isso nos nossos ouvintes, né? Sim. Essa questão de necessidade e de urgência de Jesus. Nossa, muito profundo, Nelson. Então, nós falamos aqui só um pouquinho daquilo que nós aprendemos aqui no set sobre Isso. homilética, né? E olha, se realmente os pregadores aplicarem cada passo que foi dito e principalmente se colocarem nas mãos de Deus, Deus ele tem uma obra extraordinária para fazer através dos seus instrumentos. Exatamente. Então, qual é o nosso desejo aqui? É que todos os pregadores, as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, né, essa mensagem, eles possam se entregar nas mãos de Deus, né? Isso. Esse é o nosso desejo e a nossa oração também. Que Deus os Amém. abençoe. Muito bem, que mensagem especial e maravilhosa, né? Nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de ouvir, né, uma mensagem tão linda, tão gostosa e de um aprendizado tão incrível assim. Deus abençoe aí os nossos queridos, que Deus continue no controle, né? E trazendo mensagens especiais como estas para os nossos corações, tá bom? Escolha agora, chegou o momento de você participar de novo, né? Você pode estar sempre participando com a gente aqui. E agora você pode estar escolhendo aqui no chat 1, 2, 3, 4 pessoas para você estar orando em favor delas, tá bom? A intercessão, ela tem o seu lugar. Em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e inacessíveis que não sabes. Deus realmente ouve as nossas orações, Deus ouve os nossos clamores. Portanto, vamos interceder, vamos orar neste momento, né, para que Deus possa nos auxiliar, nos ajudar sempre. Vamos falar com Ele. Nosso querido Deus, bondoso Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos agradecer a Ti por esta mensagem, Papai, muito maravilhosa, muito especial. Nós pedimos a Ti, ó Deus, a bênção sobre as nossas vidas. Queremos pedir neste momento, queremos mais agradecer, mas queremos pedir neste momento uma bênção especial sobre cada família que está aqui juntinho com a gente. Só possa derramar a tua unção sobre cada família aqui, Senhor. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, é poderoso. Quantas pessoas com dificuldades. E nós queremos pedir a Ti que resolva o problema de cada um segundo a Tua infinita vontade. Muito obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Obrigado por estarmos aqui aprendendo mais e mais de Ti, que é manso e humilde de coração. Continue no controle de nossas vidas. Perdoa os nossos pecados. Aumente, Senhor, a nossa fé em Ti. E abençoe cada família, cada pessoa aqui e as que vão entrar também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais um culto para a eternidade, né? Mais um dia já se foi. Esse dia, né? Esse culto não volta mais. A não ser que você volte lá o vídeo, porque vai estar gravado aqui no YouTube, tá certo? Aqui no canal. Mas esse dia já foi. Nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade. Amanhã continua, tá bom? Amanhã tem mais, né? Com mensagens especiais para o nosso coração. Então agora você vai ouvir uma mensagem cantada, né? Uma mensagem maravilhosa. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado pela presença. Deus te abençoe. E até amanhã às 6h30 com a graça do Senhor. Obrigado. Tchau.
vida não aconteceu, mas não falta muito pro dia